Não fui muito entusiasmada para a aula prática. Sabia que tinha que conhecer o umbral, e para mim não era nada animador, mas ele existe e não pode ser ignorado. Saímos de manhãzinha, de Aeróbus, até o abrigo Caridade e Luz. Ficamos hospedados lá por alguns dias, excursionando durante o dia e descansando à noite. Mas também andamos por 2 noites pelo umbral. No primeiro dia, saímos em volta do posto. Nessas excursões, socorreríamos os que nos pedissem com sinceridade o auxílio. Lá, o solo é diversificado, ora com lama, ora escorregadio ou seco. Vestimos as roupas especiais que já citei e colocamos luvas grossas. Muitos espíritos vão ao umbral sem nada em especial, vestindo-se normalmente, mas para nós, em estudo, foram recomendadas essas vestimentas. Flor Azul, nessas excursões, ficava perto de mim, mas nosso amigo muito trabalhou, estando sempre alegre e feliz. Ver pessoalmente, estudar o umbral, é diferente de ouvir, falar, ler uma narrativa, assistir a filmes. Também difere conforme o gosto do narrador. Embora saiba que é útil e necessária sua existência, achei um lugar feio e horripilante. Dei graças, muitas vezes, por não ter vagado nesta minha desencarnação por aquelas paisagens e por conhecê-lo só em estudo. O umbral segue o ritmo da Terra. Se na região dos encarnados é dia ou noite, se chove ou não, se faz frio ou calor, lá também acontece o mesmo. No umbral, o odor é ruim. Cheira a sujeira, lama podre e mofo. O ar é pesado e sufocante. Na sua parte mais amena e na região onde está o abrigo Caridade e Luz, a vegetação é maior, rareando onde ele é mais fechado. Nas cavernas, grutas, não há vegetação, e se houver é bem pouca. Cada um de nós levava uma mochila que continha uma lanterna, uma rede de proteção pequena, um mini lança-raios, lençóis para envolver os socorridos, porque esses infelizes estão normalmente em farrapos ou algumas vezes nus. Poderíamos dessa vez conversar. Ao escutar vozes, gritos de socorro, íamos até eles. Nós nos aproximávamos, conversávamos com os necessitados, explicando em que consistia o nosso socorro, que seriam levados para o posto onde reina a disciplina, a ordem, e seriam curados, mas teriam que estar dispostos a mudar de vida. Uns queriam ficar livres dali. Às vezes estavam em grutas, buracos ou na lama. Queriam o bem-estar, mas não estavam dispostos a se modificar ou ir para o abrigo. Os que não desejavam vir conosco, apenas os tirávamos dos buracos, das grutas ou da lama, limpando-os e deixando-os seguir para onde quisessem. A maioria ficava por lá, a vagar. Durante a excursão, encontramo-nos com muitos deles. Uns pediam que os levasse até onde estavam os encarnados, e lhes dizíamos não poder. De fato, tínhamos ordem de não levá-los e de não ensiná-los a fazer isso. Se eles forem até os encarnados, irão atormentá-los e vampirizá-los, disse Joaquim. Mas, infelizmente, os moradores daqui ensinam a muitos. Não sabem ir sozinhos? Indagou Ivo a Joaquim. É muito difícil ir sem conhecer o caminho. Vimos alguns guardas da cidade do umbral a vigiar espíritos presos em buracos, na lama, etc. Eles não gostam que sejam soltos, mas quase sempre se afastam com a presença dos bons. Estávamos em um grupo grande. Além de nós, em 30 integrantes, havia 3 instrutores. Flor Azul e mais 5 trabalhadores do posto nos acompanharam. Mas alguns grupos atacavam, jogando em nós imundícies, lamas fétidas, pedras, etc. Abrimos as redes e tentávamos conversar com eles. Se não paravam com o ataque, respondíamos com os nossos lança-raios e eles saíam a correr. Se um bando grande nos atacar? Indagou Nair preocupada. Bandos maiores não irão se interessar em defrontar-se conosco. Disse Raimundo. Mas, se sentirmos a presença de um ataque maior, voltaremos ao posto imediatamente. Estudamos a vegetação. Chegamos perto, passamos a mão, fomos até os filetes d'água. Estudamos o solo, as pedras. Estávamos distraídos vendo as pedras quando Raimundo pediu que nos juntássemos.
Vamos, daqui a minutos, ser atacados. Logo ouvimos blasfêmias, gritos e uivos. É o professor de Araque que está dando aulinha em seus feiosos alunos. Falou uma voz aos gritos. Não queremos conversas. Podem se defender que vamos atacar. Seus atrevidos. Nós não vamos aonde vocês moram estudar nada. Vocês não têm nada a fazer aqui. Querem copiar a paisagem? Tem que pagar. Riram escandalosamente. Abrimos as redes e permanecemos em silêncio. Ficamos, Nair e eu, pertinho de Flor Azul. Rosália teve medo e Frederico teve que ampará-la. Jogaram em nós diversas imundícies. Não vão parar? Indagou Raimundo alto. Estamos aqui em paz. Risadas e gritos foram a resposta. E continuaram nos atacando. Aos raios! Disse Raimundo. Alguns de nós atiraram com os lança-raios. Os projéteis clarearam o local. Resistiram por minutos. Esconderam-se atrás das pedras. Mas muitos foram atingidos. Caíram, ficando paralisados por horas. Quem é atingido tem a sensação de que está morrendo de novo. Foram retirando-se aos poucos, pararam de rir, mas ainda blasfemavam. Quando saíram todos, guardamos nossas redes. Confesso que tive medo. Disse Zé. Se eu fosse mulher, iria ficar encostada em um dos instrutores como fizeram Rosália, Nair e Patrícia. Raimundo, eles não têm arma de fogo? Eu os vejo com armas rudimentares. São as que sabem fazer. Espíritos inteligentes aqui no umbral usam a mente para atacar. Depois, com uma arma de fogo, as balas atravessam os corpos, só ferindo. Preferem paus, correntes, esses que usam e que dão mais medo. Eles não têm redes nem lança-raios. Observou Luiz. Se tivessem, poderíamos nos defender deles? Se um de nós perder o lança-raios ou a rede, saberão usá-los? Se um de nós perder, é muita falta de cuidado. Devemos ter atenção com nossos objetos. Mas, se isso acontecer, tanto a rede como os lança-raios se autodestruirão se usados por alguém com vibração baixa. Eles não sabem construí-los? Indagou Luísa. Não sabem. Mas, se por acaso construírem armas parecidas, usam-nas entre si. Nada aconteceria conosco se fôssemos atacados. É por precaução que usamos estas roupas e trazemos nossos apetrechos. Vocês estão em estudos, não têm ainda conhecimentos para vir aqui, desprovidos destes materiais. A tempestade que desejávamos ver aconteceu. Ficou mais escuro. Agrupamo-nos bem perto uns dos outros e ficamos observando. O vento forte uivava, sacudindo as árvores. Entendemos o porquê de serem baixos e fortes. Raios cortavam o ar, clareando tudo. Os trovões eram violentos, o barulho ensurdecedor. Logo a chuva começou a cair, deixando mais lama ainda pelo solo. Não durou mais que 30 minutos. Depois o ar ficou mais leve, menos sufocante, e o odor mais ameno. Por dias andamos por ali. Entramos em grutas, descemos em buracos. As grutas ou cavernas por ali não são grandes, mas vimos nos filmes algumas enormes. Não são bonitas, como muitas na Terra. São todas muito parecidas. As pedras são escuras, sem beleza. É frio lá dentro. Tem um salão onde normalmente há espíritos presos. É bem fácil de se perder. A escuridão é total. As noites no abrigo eram agradáveis. Conversávamos, ouvíamos música, trocávamos ideias do que víamos, nos alimentávamos e descansávamos em nossos quartos ou alojamentos. Os instrutores e Flor Azul não ficavam conosco, iam para as enfermarias trabalhar. Todos os dias trazíamos socorridos que tinham necessidade de cuidados. Por 2 noites saímos, mas ficamos por perto do abrigo. A noite no umbral se mostra mais assustadora. Só se vê a lua quando é cheia, sendo avermelhada. Lá é bem escura a noite. Depois de conhecer todo o umbral em volta do abrigo, partimos de manhãzinha, a pé, para o posto Vigília.
conhecendo mais o umbral. Não precisávamos ir em silêncio no caminho para o posto vigília, mas conversávamos só o necessário. Não dava vontade de falar. Permanecíamos concentrados, observando tudo. O caminho não é fácil. Íamos próximos uns dos outros, prestando atenção onde pisávamos. Na aula teórica, estudamos o caminho no mapa e já tínhamos passado por ali quando fomos visitar o posto vigília. Mas necessitávamos de experiência para não nos perdermos por aquele caminho cheio de curvas. Quanto mais andávamos, mais escuro ficava. Fomos socorrendo os irmãos que encontrávamos. Eram os caídos na lama, os que se arrastavam pelo solo. Apiedamo-nos de todos. Alguns, mesmo sofrendo, ao nos ver, nos insultavam aos gritos. Que fazem aqui? Não tem nada de andar por aqui observando. Vão embora! Muitos falavam palavras obscenas. Grupos de arruaceiros fogem quase sempre das equipes de socorro. Encontramos por 2 vezes grupos assim, que fugiram escandalosamente, fazendo algazarra. Os mais inteligentes param e observam somente. Não insultam, ficam em silêncio. Os valentões, que gostam de brigas, enfrentam os grupos de socorro. Mas, aos primeiros impactos dos lança-raios, correm aos gritos, insultando. Acolhemos no caminho 23 sofredores e os levamos ao posto. Uns iam amparados, outros nas macas. Desses 23, ao chegarmos ao posto, 5 disseram não querer ficar. Mas antes de deixá-los partir, foram por nós limpos e vestidos. Nos feridos fizemos curativos, foram alimentados. E aí os deixamos ir embora. Os 18 restantes foram limpos e encaminhados às enfermarias. Um fato interessante. Um dos que não ficaram, embora limpo e alimentado, nós o encontramos dias depois, reconhecendo-o pela roupa. Estava com um grupo que nos insultou. Chegávamos sempre ao posto cansados, e após nos limparmos e nos alimentarmos, íamos ouvir música e conversar. Não trabalhávamos no posto. Só os instrutores o faziam. Vimos uma grande tempestade certo dia ao conhecermos um umbral perto do vigília. Foi de amedrontar. Raios cortavam o local com enormes clarões. Grupos corriam, assustados, de um local para o outro, sem saber para onde ir. Muitos chegaram perto de nós, mas quando a tempestade se acalmou, saíram a correr. As tempestades ocorrem no umbral como ocorrem na Terra. Se aqui podemos, por aparelhos, prever, nos postos de socorro também. Não são mandadas pelo plano maior, mas podem ser, às vezes, por necessidade. As tempestades fazem parte do dia a dia do umbral. Não há perigo de um raio cair sobre alguém? Indagou Lauro a Frederico. Não, os raios não fazem estragos. Queimam os fluidos deletérios. Nossas capas nos protegem deles. Mas, se cair sobre um dos que vagam, receberá a carga elétrica que o fará perder os sentidos, já que não pode desencarnar novamente. A vontade que dá ao andar pelo umbral é de socorrer a todos, mas frutos verdes não se aproveitam. Nem todos querem auxílio dos bons. Não é possível levar os que não querem. Seriam prejudiciais aos postos e às colônias. Quando almejarem com sinceridade pela ajuda, terão sempre quem os auxilie. Entramos num buraco. Colocamos nossas lanternas na testa e descemos com cordas que amarramos a um aparelho que fincamos no solo. Descemos todos, só Raimundo ficou lá em cima. Depois de minutos, encontramos uma encosta grande com cerca de 10 metros. Ali estavam espíritos que correram aflitos ao nosso encontro, a nos pedir socorro. Organizamos para que subissem. Eram 8. 5 conseguiram ir sozinhos. Um necessitou que um dos trabalhadores do posto o colocasse nas costas. 2, inconscientes, tiveram que ir de maca, que prendemos as cordas e alçamos. Lá em cima, Raimundo conversava com eles, explicando como seria o socorro, e que, se quisessem, poderiam ir embora. Só os inconscientes eram levados sem perguntar. Muitos ficavam conosco, mas a maioria ia embora quase sempre, sem sequer agradecer. Continuamos a descer e paramos numa gruta.
A escuridão era total. Entramos, não era grande. Havia ali 6 espíritos, sendo que 3 pediram para ficar. Estranhamos. Todos indagaram por quê. Dona Isaura simplesmente respondeu. Gostam. Cada um deve ter o seu motivo para não querer sair daqui. Continuamos a descer. Chegamos ao final. Era uma vala, e ali estavam 3 espíritos presos com cordas. Nós os soltamos. Quem os prendeu? Por quê? Quis saber James. 2 amaldiçoavam seus algozes e nos pediram, em nome de Deus, que os castigássemos. O terceiro ficou calado. Dona Isaura respondeu. Por isso estão aqui. Por amaldiçoar. E certamente por brigas. Podemos soltá-los, levá-los para cima, mas não para o posto. Voltando ao que estava quieto, Dona Isaura indagou. E você? Não quer se vingar? Não, senhora. Quero ir com vocês. Sofro e estou cansado. Covarde! Disse um dos 2. Você irá conosco. Disse nossa instrutora. Nessa excursão, vimos outros fatos assim. Ao serem socorridos, pediam-no que os vingássemos, que prendêssemos ali seus algozes. Subimos de volta. O buraco era fundo. Achei um horror e sabia que era um dos pequenos. Naquela noite, Flor Azul ficou um pouco conosco. Falou que na China o umbral é mais assustador e há lugares tão fechados que raramente os socorristas vão até lá. Um socorrista do posto nos esclareceu. Esses que libertamos do buraco e não vieram conosco, logo estarão envolvidos em novas confusões e muitas vezes serão presos novamente. Só em excursões de estudos é que são soltos. Nas que fazemos diariamente, vamos só até os que clamam por ajuda. No outro dia, entramos numa grande caverna. Amarramos cordas na cintura para não nos perdermos. Não entramos nos locais mais baixos. Trouxemos para fora muitos espíritos, mas socorremos poucos. Fomos ver alguns núcleos de perto. São todos mais ou menos iguais. Localidades pequenas, com poucas casas agrupadas. São movimentados. Há alguns fechados por muros altos. Não entramos em nenhum. Nesse dia, Arthur veio fazer-nos companhia. Arthur é o companheiro desencarnado do trabalho de meu pai. Gosto muito dele. Alegre, risonho, cumprimentou-nos sorrindo e disse que ia nos acompanhar pela excursão no umbral. Alegramo-nos. Num local cheio de pedras, ouvimos barulho de um grande bando se aproximando. Reunimo-nos em círculo. Flor Azul ficou ao meu lado e cada instrutor também perto. Um grupo grande, de uns 300 moradores do umbral, parou à nossa frente. Aquietaram-se e um deles falou. É aí que está a filha do feiticeiro José Carlos? Já ouvira espíritos se referirem assim, com desprezo ao meu pai, chamando-o de feiticeiro. Arthur adiantou-se, dando alguns passos, e parou diante deles. Cruzou os braços no peito e respondeu. Está. Por quê? De sua mente saíram fachos de luz que os atingiram em cheio. Por segundos ficaram recebendo os raios de luz. Depois, assustados, debandaram em gritos. Arthur voltou ao nosso grupo tranquilo. Continuamos? Todos estávamos curiosos e o rodeamos perguntando. O que aconteceu? Muitos perguntaram de uma só vez. Soubemos que iriam atacá-los e vim para ajudá-los. Respondeu Arthur tranquilo como sempre. Queriam a Patrícia? Perguntou Nair assustada. Pretendiam somente assustá-la.